treat. Well, where are your kids? They're outside. Just give me the candy and I'll give it to them. Cara, o melhor tipo de conteúdo pra você aprender inglês é simplesmente o conteúdo que você gosta. Todo mundo fica procurando a metodologia ideal, o método mais efetivo, um passo a passo definitivo, sendo que o que mais importa é que o seu cérebro relaxe. Quando você consome um conteúdo que você gosta, o seu cérebro relaxa, e quando ele relaxa, ele aprende. Isso tem até nome na linguística, The Affective Filter. O próprio nome diz filtro afetivo, ou seja, você tem um filtro emocional no seu cérebro, que ou te impede ou te permite aprender inglês. Quando você tá ansioso, entediado, não adianta, o inglês não entra na sua cabeça. Já quando você tem afeição, ou seja, afetividade, você gosta do conteúdo que você consome em inglês, o seu cérebro abre as portas da aquisição do idioma e tudo fica mais fácil de absorver. Como eu já falei nessa outra aula aqui, inglês é emocional. O importante não é o método perfeito. O importante é você estar emocionalmente engajado com o inglês. E é por isso que enquanto tem gente suando para aprender inglês, outros estão aí aprendendo literalmente brincando. E já que muitos de vocês gostam e pediram por mais aulas com Everybody Hates Chris, aqui vai mais uma. Na aula de hoje a gente vai analisar um diálogo entre o Julius e a Rochelle daquele episódio sobre Halloween, aproveitando o que foi Halloween na semana passada. Então, dando um pouquinho de contexto, o Julius está aqui na mesa fazendo a divisão dos doces, né, para entregar para as crianças no dia do Halloween. Bora lá, vamos assistir a parte dessa cena enquanto você acompanha com o texto aqui do lado. My father hated buying Halloween candy. He didn't like spending money on stuff we kept. So buying stuff that we gave away almost drove him crazy. Hi, baby. What's up, babe? Bora lá então. My father, e note que o Chris fala mais my father, não é tanto my, é mais aberto, né? My father hated, odiava, aquele mesmo hate do nome do episódio, né? Everybody hates Chris. Então aqui ele odiava, detestava, no passado, né? Hated, buying. E sempre que você fala hate, sempre que você fala love, que é amar, o oposto de odiar, a gente fala o verbo seguinte com ing. Eu já expliquei em várias outras aulas por que isso acontece, então não vou repetir aqui nessa aula, tá? Então ele odiava comprar Halloween candy, doces de Halloween. Em inglês, a gente tem duas opções. Ou você fala de um jeito mais formal, mais oficial, como se coloca numa placa, por exemplo, ou você fala do jeito mais natural do dia a dia. Aqui, por exemplo, você pode falar candy of Halloween. É válido, se você falar assim, vão te entender, só que absolutamente ninguém vai falar isso pra você. Você somente vai ouvir Halloween candy, que é o mais natural, né, do dia a dia, assim, você não vai falar de um jeito tão formal assim, principalmente falando de Halloween. Dependendo do assunto, a formalidade pode ter um tom diferente. Por exemplo, se eu quiser falar cidade de São Paulo, ou eu falo City of São Paulo, mais formal, mais oficial, ou São Paulo City, que é mais natural, por exemplo. Daí ele continua, né? Ele acabou de falar que o pai dele odiava comprar doces de Halloween e ele não gostava. He didn't like. Note que ao falar didn't, a frase toda já tá no passado. Não preciso colocar um ed, como aconteceu aqui no hate. O didn't, além de significar não, ele também sinaliza que o resto da frase já tá no passado, tá? Então, ele não gostava de, né? Like já é gostar de. Então, se você fica na dúvida, será que gostar de é like of? Não, não precisa. Pensa que o de já é embutido ali no like. He didn't like, ele não gostava de. Gastar, a mesma coisa que aconteceu aqui no hate, né? Teve um ing. Então, ele não gostava de gastar, spend, o verbo gastar, tem ing por causa do verbo like. Ah, e se eu falasse he didn't like to spend? Tá valendo também. Está gramaticalmente correto também. A diferença é bem sutil, como a gente já falou em outras aulas, sobre esse assunto do ing, mas a mensagem é a mesma, tá? Então, ele não gostava de gastar dinheiro, money. Lembrando que não é money, é money. Sempre que é gastar em alguma coisa, a gente fala que é spend on alguma coisa. Preposição já padrão para isso, tá? Ele não gostava de gastar dinheiro em coisas, stuff, não tem plural, né? Stuff é o coletivo de things. Things, coisas, dá pra contar, né? One thing, two things. Agora, stuff é incontável. Stuff é o coletivo de thing. Então, ele não gostava de gastar dinheiro em coisas que, o que tá oculto aqui, poderia ter o that, nós mantínhamos. Olha só, o passado do verbo keep. O que ele quer dizer com manter aqui? Quando se fala manter, muitas vezes em inglês, a pessoa está querendo dizer no sentido de pegar para ela alguma coisa, tá? Tem até um ditado em inglês que é parecido com achado não é roubado,
que é finders keepers, né? Você acha, você find alguma coisa, você keep, você pega pra você. Então o que o Chris quer dizer aqui? Que o pai dele não gostava de gastar dinheiro nem com coisas que eram pra ele, sabe? Tipo, coisas que eles iriam manter com eles mesmos, né? Imagina comprar doces pra dar pra outras crianças. E ele continua, então, buying stuff, né? Comprar coisas. Olha, de novo aqui aparecendo esse gerúndio. Então, comprar coisas que, de vez em quando aparece, né, o that. Eu acabei de comentar aqui em cima, né, o fato dele estar oculto na maioria das vezes, de vez em quando ele aparece. Então, comprar coisas que nós gave away é o passado de giveaway. Give é dar. Giveaway é doar, é tipo distribuir algo. Almost, quase, drove him crazy. E aqui a gente precisa entender essa expressão. Drive alguém crazy. No presente aqui, né? Drive no passado fica drove. Significa enlouquecer, né? Por exemplo, se quiser falar que você me deixa louco, você me enlouquece, posso falar you drive me crazy. Então essa situação, drove no passado, né? Drove ele crazy, né? Deixava ele louco, deixava ele furioso. Então liga com o restante do que o Chris falou. Ele falou, né? Meu pai odiava comprar doces de Halloween. Ele não gostava de gastar dinheiro com coisas que a gente ficava, né? Com que a gente mantia. Comprar coisas que a gente doava quase enlouquecia ele. Daí vai chegando a Rochelle, ela fala, hey baby, e ele responde, what's up babe? Então ele acaba não falando nem what's up. Fica mais tipo, what's up? E nem mesmo baby, né? Ficou babe. Depois dá uma olhada naquela live que eu falei sobre o E mágico, né? A letra E, a gente não precisa pronunciar ela no final das frases, né? Ela tá aqui só pra acentuar a letra A, né? Se não tivesse o E, ficaria bab. Com o E no final fica babe. Ou seja, o E não tá aqui pra ser falado, ele tá aqui pra acentuar a vogal anterior. É um assunto bem interessante. Depois dá uma olhada lá na live que eu falei sobre leitura, como aprender a ler em inglês. My father hated buying Halloween candy. He didn't like spending money on stuff we kept. So buying stuff that we gave away almost drove him crazy. Hey, baby. What's up, babe? Continuando então, vamos ver qual vai ser a reação da Rochelle vendo o Julius fazendo essa divisão aí dos doces. Knickers. What's the Knickers? It's the same as a Snicker bar, but it's a lot cheaper. I go to this place, they got everything. Knickers, Two Musketeers, M&M's. Julius. Gravy ways? It's the same as a Milky Way, but it tastes like gravy. Where you going? Out. Bora lá então. Knickers. O que é um Knickers? Ela mostra o pacote de Knickers, né? Então você já deve conhecer aquele chocolate da marca Snickers. Só que ele comprou um chocolate de segunda linha, digamos assim, um paralelo, né, com um nome bem parecido. Então ela perguntou, Knickers? What's a Knickers? Né, o que é um Knickers? E ele responde, it's the same as, é o mesmo que, olha esse chunk aqui, como que vai salvar, hein? Olha, é o mesmo que, it's the same as, mas que em inglês não é o that, as em inglês não significa como. Pode surgir todas essas dúvidas na sua cabeça. Só que pensa uma coisa, quando a gente chama algo de chunk, ele não vai fazer sentido. A tradução de palavra por palavra até que é possível, mas vai resultar numa frase que a gente não fala em português, uma frase que não faz sentido pra gente, da nossa perspectiva, mas pra quem fala inglês faz, tá? Então ele diz, é o mesmo que um Snicker bar, é o mesmo que uma Snicker bar. Uma barra de Snicker. E sim, bar, a mesma palavra que a gente usa pro bar, a gente usa para falar barra, né? Uma barra de chocolate é chocolate bar, tem candy bar, até o código de barras a gente chama de barcode. Então nem sempre quando você ouve a palavra bar, tá se referindo ao que a gente conhece como bar, tá? Então ele diz que é o mesmo que uma barra de Snickers, mas but it's a lot cheaper. É muito mais barato. Olha só, cheap é barato. Cheap. Quando você acrescenta no final, fica mais barato. Cheaper. Mas eu não posso falar more cheap. Bom, vão te entender, mas sou estranho. Assim quando alguém fala em português mais maior, dá até pra entender o que a pessoa quis dizer, mas não é uma forma que a gente fala, sabe? E é interessante que em inglês, todos os adjetivos com apenas uma sílaba precisa fazer isso. Tem apenas algumas exceções, tipo fun, a gente fala more fun, mas são pouquíssimas exceções. Já adjetivos maiores, a gente fala more. Então, por exemplo, important, a gente fala more important, porque é um adjetivo longo. Difficult, que é difícil, para falar mais difícil fica more difficult, porque é um adjetivo longo. Agora, hard também é difícil, só que é um adjetivo curto. Para falar mais difícil não é more hard, é harder, beleza? Aí ele comenta aqui, ó, I go to, eu vou
ao, ou eu vou para. E esse eu vou não é eu vou de futuro, sabe? Tipo, eu vou amanhã fazer tal coisa, ou eu vou pra tal lugar daqui a pouco. Não, é um eu vou de eu costumo ir, sabe? É frequência, frequentemente ou normalmente. Então ele falou, eu vou pra esse lugar, né? Eu vou nesse lugar. I go to this place. Go sempre com to, né? Vou para, vou ao. Exceto quando a gente fala casa, né? Casa é home. Tem outra situação também. Downtown, que é centro da cidade, a gente também não fala go to downtown. A gente fala go downtown. O resto é sempre to. Então eu vou to e falo lugar. This place, vou pra esse lugar. Eles têm tudo lá. E olha, a gente já falou tanto de get, got nesse canal. É só mais um exemplo esse aqui, né? Nessa situação, got tem o papel de have. Lembrando que existe have got, que seria a frase inteira por extenso, né? They have got everything. E aí o have é omitido. Aí fica they got everything. Eles têm tudo. Eles quem, né? A loja. Eles estão falando, né? O lugar que ele vai comprar. E ele comenta o nome dos produtos que ele tem lá, né? Knickers, que é o paralelo dos Snickers. Two Musketeers, que deve ser o paralelo dos Três Mosqueteiros, né? Ficou Dois Mosqueteiros. M&M's, paralelo do M&M, né? Ficou M&N. O M&M a gente chama de M&M. Igualzinho o nome do rapper branco, Slim Shady. M&M. Só que esse paralelo ficou M&N. E aí ela pega outra coisa ali, né? E mostra pra ele, Julius, Gravy Ways? E ele comenta, it's the same as a Milky Way. É o mesmo que, igualzinho que a gente viu ali em cima, um Milky Way, que é uma marca de chocolate também, que significa Via Láctea. Interessante, né? Way é caminho, via e milky tem a ver com leite, né? Com lactose, lácteo, Via Láctea. Então é o mesmo do Milky Way, mas it tastes like, tem gosto de gravy. Então o que é gravy? Gravy é o nome que a gente dá pra molho, geralmente molho de carne. Então é um paralelo do Milky Way, né? Da Via Láctea, ficou via de molho, né? De molho de carne. Ficou meio nojento, né? Esse chocolate aqui. Até o pacote tem cor de molho de carne, né? Imagina um doce de carne. Daí ela pega a bolsa, começa a sair ali. Ele pergunta, where are you going? E ela fala, out. E note que ele não fala, where are you going? Ele omite o are. Ele fala, where are you going? Where are you? E a resposta dela é, pra fora. Out. Né? Ou seja, pra fora da casa. Vou sair. Out. Knickers. What's a Knickers? It's the same as a Snicker bar, but it's a lot cheaper. I go to this place, they got everything. Knickers, Two Musketeers, M&M's. Julius. Gravy Ways? It's the same as a Milky Way, but it tastes like gravy. Where you going? Out. Agora, a continuação dessa cena acontece mais pra frente no episódio, sabe? Passa um tempinho, tem outros acontecimentos paralelos ali. E o Julius continua ali, então, separando os doces. E a Rochelle chega com uma sacola de compras ali e o diálogo começa. Vamos ouvir. What's all that? Real Halloween candy. Bags, everything. I even bought a pumpkin. That's almost $23 worth of stuff. Rochelle. O Julius ficou bem surpreso, né? Ele fala, what's all that? O que é isso tudo? What's all that? E nota que ele fala, what's all that? Fazendo aquela alteração clássica, né? Do T pro som de R nosso, aquele R. Ficou, what's all that? What's all that? O que é isso tudo? Aí ela suspira, né? E responde, Real Halloween Candy. E nota como que é aberto esse A, né? Halloween Candy. Ela disse que é doce de Halloween de verdade, né? Verdadeiro. Porque o que ele comprou era toda a versão mais barata, né? Aí ela fala bags, que a gente usa pra tanta coisa em inglês, né? Bag pode ser bolsa, pode ser sacola plástica, mochila, saco, pacote. Então, o seu norte vai ser o contexto. Já que ela tá falando de doces, ao falar bags, o que a gente pensa? Em pacotes de doce, né? Everything. Tudo. Né? Parece que ela já resume que, tudo. Peguei isso, tudo. E ela conclui falando, I even bought a pumpkin. Eu até mesmo, pode também ser só até, eu até comprei, I even bought, e aí já emenda com A, I bought a, eu comprei um pumpkin. E aparece ali na imagem o pumpkin, a abóbora. Aí o Julius começa a analisar ali, né? E comenta, that's almost, isso é quase, that's almost $23, $23 worth of stuff. Então isso é quase $23 de coisas. Lembrando que stuff é o coletivo. Mas e esse worth aqui que não fez falta ao traduzir? Bom, é muito comum em inglês falar o valor e a palavra worth. Worth significa valor. Se eu traduzisse worth nessa frase seria isso é quase
23 dólares de valor de coisas. Daria pra dar uma adaptada, né, pra aparecer essa palavra falando assim, ó, isso quase vale 23 dólares, mas seria um pouquinho forçado pra aparecer a palavra worth. Worth é valor. Ele tá chamando a atenção dela, né? Rochelle. What's all that? Real Halloween candy. Bags, everything. I even bought a pumpkin. That's almost $23 worth of stuff. Rochelle. Vamos ouvir então qual vai ser a resposta dela pra isso. Olha lá. Look, Julius, I don't want people all over the neighborhood talking about I'm that woman giving out butter thumbs. What are we gonna do with all this Halloween candy I bought? That's almost $2 worth of candy in the garbage. Então ela fala, look, Julius. Olha, Julius. Muita gente também fala listen no começo, né? Tipo, listen, Julius. I don't want people all over the neighborhood. Então, eu não quero pessoas. I don't want people. People já tá no plural, não precisa nem da letra S. Eu não quero pessoas all over the neighborhood. Por todo o bairro. Pelo bairro inteiro. All over já seria por todo um território, por todo aquele espaço. E aí ela tá sendo específica. Eu não quero que as pessoas do bairro inteiro talking about, falando sobre, falando de, e aqui já indica um assunto, tá? Eu sou, né? Falando que eu sou, traduzir como o que, só pra ficar bonitinho em português. Mas não tem o que aqui. Então falando que eu sou aquela mulher, I'm that woman. Giving out, bem parecido com giveaway, que a gente viu lá no começo, que é doar, distribuir coisas. Butter thumbs. Depois, ao assistir novamente essa cena, nota como que é o som do TH, que ele fica bem evidente aqui nessa parte, quando ela fala butter thumbs. E também como que a gente não fala a letra B, né? Tipo, ela fica omitida. Thumbs. E o que quer dizer butter thumbs? Bom, thumbs são dedões, né? O dedão da mão a gente chama de thumb. Um joinha, por exemplo, a gente chama de thumbs up. E butter é manteiga, então ela pegou um doce ali, um chocolate, com o nome butter thumbs, dedões de manteiga. E provavelmente deve ser parecido com alguma marca famosa, né? Tipo, soando apenas como algo parecido, por ser uma marca paralela. Se você conhece alguma marca parecida com butter thumbs, escreve aqui nos comentários, tá? Tem uma expressão em inglês que é butterfingers, quando alguém deixa cair alguma coisa com facilidade, e aí você fala, nossa, mas que dedo de manteiga, né? Você deixa cair as coisas toda hora, que butterfingers. Daí o Julius faz a pergunta, what are you gonna do? E nota como que ele fala rápido nessa parte, né? What are you gonna do? O que você vai fazer without, com todo esse, without this Halloween candy I bought. Com todo esse doces de Halloween que, o que eu culto, eu comprei, o mesmo bot que ela falou. Daí eles despejam tudo no lixo ali e ele fala, that's almost $2 worth of candy in the garbage. Isso é quase $2 de, e a gente já falou do worth agora há pouco, né? Então $2 de doces no lixo. Garbage é lixo, especificamente lixo orgânico, beleza? Look, Julius, I don't want people all over the neighborhood talking about I'm that woman giving out butter thumbs. What are we gonna do with all this Halloween candy I bought? That's almost $2 worth of candy in the garbage. Bom, essa cena também é um pouquinho mais à frente no episódio, acontece várias coisas entre essas duas cenas, e aparece aqui o Julius fazendo a divisão dos doces que a Rochelle comprou, né? Pelos doces serem mais caros, ele resolveu fazer uma divisão para render um pouco mais, cortando com garfo e faca e tudo. What are you doing now? This candy is way too expensive to be given to one person. I cannot believe you. I cannot believe you. $23 on candy. Well, I'm sorry, Julius. Huh? What are you doing now? Olha que frase pronta que você pode ouvir em qualquer outro ambiente, né? What are you doing now? O que você tá fazendo agora? What are you doing now? E ele responde, this candy, esse doce, is way too expensive. Então, esse doce é too expensive. Quando você fala que algo é too, algum adjetivo, significa que ele é demais, no sentido negativo, tá? Tipo, ele é caro demais, demais da conta. Algo ruim. E a palavra way dá mais ênfase. Way too expensive. Caro demais. Muito caro. To be, pra ser, olha o verbo ser aqui. To be given, pra ser dado. A gente viu give, vimos também gave, e agora given, que é dado para uma pessoa. To one person. E em inglês, você pode perceber que na maioria das vezes que a gente fala
uma se fala a, né, ou a letra A, quando se fala mais rápido. Ou seja, raramente se fala one, né, o número 1, literalmente, a menos que a pessoa seja específica com o número, né? Ela quer falar que é uma, não duas. É diferente quando alguém fala, você quer uma água? Uma água, eu não tô focando no número, né? O foco é na água, não no número. Mas aqui ele falou one person. Então esse doce é caro demais para ser dado para uma, né? Uma única, a ênfase no one person. E ela fala, I cannot believe you. Eu não consigo, I cannot believe you. Não consigo acreditar em você, né? Eu não acredito em você. Não no sentido de duvidar de algo que ele faz, mas no sentido de, nossa, eu não consigo entender o que passa na sua cabeça. I cannot believe you. E ele responde a mesma coisa. I cannot believe you. Dando ênfase no you, né? Você. E ele continua, $23 on candy, né? $23 em doces. Perceba que eu traduzi candy como doces na maioria das vezes aqui nessa aula, porque candy é o coletivo também, tá? Eu posso estar falando no plural e não ter S, só candy. E de novo, quando você vai falar que é gastar em alguma coisa, esse em de gastar vai ser on, como padrão. E ela fala, well, I'm sorry, Julius. E o well, ele emenda muito bem com I, né? Fica well, I'm sorry. Bom, desculpa, Julius. Ele fica surpreso, né? Hã? Quê? What are you doing now? This candy is way too expensive to be given to one person. I cannot believe you. I cannot believe you. $23 on candy. Well, I'm sorry, Julius. Huh? Foi uma surpresa esse pedido de desculpas, né? Então vamos entender o que tá acontecendo. Vamos Well, lá. this is our first Halloween in the neighborhood, and I just wanted to make a good impression. It's okay. You want to help me finish cutting these up? Okay. Cut them real small, right there. Então ela explica, né? Well, bom, this is our first Halloween in the neighborhood. Então ela explica, né? Well, this is our first Halloween. O nosso primeiro Halloween. Muitos alunos me perguntam sobre essa palavra aqui, ó. Se a pronúncia certa é our ou se é our. Quando a pessoa fala mais devagar, ela vai ser cuidadosa em falar our, para não confundir com or, de ou. Agora, quando a pessoa tá falando mais rápido, vai acabar saindo or. Bem parecido com are, do verbo ser e estar, e bem parecido também com or, de ou. É um meio are, meio or, fica or. Só que pelo contexto não poderia ser outra coisa mesmo. E isso acontece pra caramba em qualquer língua, né? Quando alguma coisa é óbvia, a gente não fala direito, a gente fala abreviado, fala pela metade. Então, as duas pronúncias existem, as duas são válidas, vai mais do cuidado que a pessoa tá falando e da velocidade, beleza? Então ela falou, esse é o nosso primeiro Halloween no bairro, in the neighborhood. Olha só, neighbor é vizinho, neighborhood é o bairro. And I just wanted, e eu só queria, I just wanted to make a good impression. Fazer uma boa impressão. Talvez em português seria deixar uma boa impressão, né? Ou até passar uma boa impressão. Make a good impression em inglês. E ele se comove, né? Ele fala, it's okay, né? Tudo bem, tudo certo. Nota qual é o tom dessa frase, né? É quando alguém pede desculpas, explica, você fala, não, tudo bem, it's okay. É esse o tom da frase. E ele pergunta pra ela, you wanna help me? Want to virou wanna, como de costume. You wanna help me? Você quer me ajudar? Finish cutting these up? Você quer me ajudar? Terminar de cortar isso? E pode surpreender, né? Essa tradução não é o que a gente espera. Eu vou explicar. Assim como love, hate, que a gente viu no começo dessa aula, os verbos start, begin, finish, stop, tem disso também. Eles exigem que o verbo seguinte tenha ing no final, que esteja no gerúndio, tá? Então não tem nada a ver com cortando. É o cortar mesmo. Outra coisa, por que tem esse up aqui? Bom, esse é o que a gente chama de phrasal verb. Então não é só cut, é cut up. E qual é a diferença entre cut e cut up? Nesse caso, e em alguns outros também, funciona a seguinte regra. Cut apenas seria algo mais pontual, né? Tipo, vou cortar aqui. E cut up soa como algo mais abrangente, tipo, vou cortar tudo isso aqui. Assim como acontece com clean e clean up. Né? Clean, eu derrubei uma coisa na camiseta aqui, eu vou clean. Agora, clean up já parece que vai dar uma limpeza geral, né? Tipo, I'm gonna clean up the house, vou limpar a casa. Então soa mais abrangente. Isso não acontece com todos os phrasal verbs que tem up, mas com alguns dá certo. E esse these? These é o plural de this, né? De isso. Só que em português não tem plural de isso, né? A gente não tem issos. A gente tem esses. Então daria até para traduzir como esses. Então você quer me ajudar a cortar esses? Eu preferi traduzir como cortar isso daqui, né? Cortar isso tudo. Fica até fiel ao cut up aqui, né? Que é isso tudo, né? Abrangendo tudo. E ela responde ok, só que de um jeito um pouquinho diferente, né? Meio para dentro. E em inglês dá para representar isso no texto com M, tipo ok, como ela falou, né? Com M ao invés de ok, ficou
ok. Depois presta atenção nessa parte quando você ouvir novamente. E ele fala pra ela, cut them real small right there. Então, corta eles, né? Eles quem? Os doces, né? Que ele tá cortando. Real small. É informal isso aqui, tá? Falar real alguma coisa. Tipo, real good. É o mesmo que very good. Então, real quick. É o mesmo que really quick ou very quick. Mesma coisa aqui. Daria também para falar very small ou really small. Na verdade é mais próximo do really, né? Really small, tipo bem pequeno, bastante pequeno. Right there. É tipo bem aí, bem nesse lugar aí. Well, this is our first Halloween in the neighborhood, and I just wanted to make a good impression. It's okay. You want to help me finish cutting these up? Okay. Cut them real small, right there. E antes da gente finalizar, vamos dar uma olhadinha naquela cena que eu mostrei no começo dessa aula, que tem um certo vocabulário aqui, que tem essa expressão aqui de Halloween que algumas pessoas me perguntaram aqui no canal. Então bora lá. Trick or treat. Well, where are your kids? Oh, they're outside. Just give me the candy and I'll give it to them. Percebi que eu não escrevi o R aqui do your, então where are your kids? Então, ao abrir a porta, tem uma mulher ali com uma fantasia e ela fala trick or treat. E é um costume muito comum nos Estados Unidos, as crianças, né, no dia de Halloween, bater na porta da casa dos vizinhos, né, já fantasiados, e aí, ao abrir a porta, eles falam trick or treat. Agora, o que quer dizer o trick or treat? Vamos então falar dessas duas palavras. Primeiro, nós temos trick. Trick pode se traduzir como truque, uma manobra, é uma coisa que você sabe fazer, é um trick. E a palavra treat, eu costumo traduzir como um agrado. E geralmente quando se fala de comida. No caso do Halloween, doces, tá? Então quando a pessoa abre a porta, aquela criança que tá fantasiada fala trick or treat. Ou seja, faz um truque, faz alguma coisa legal, ou dá um agrado, né? Ou dá um doce. E tem gente que justamente escolhe trick. A pessoa faz um truque de mágica, faz uma piada, né? Alguma coisa legal, algum trick, algum truque, alguma manobra, alguma coisa legal que a pessoa sabe fazer. Se ela não quiser fazer nenhum trick, ela dá um doce, ela dá um treat, que é o que mais acontece. E o mais engraçado dessa cena é porque é uma mulher adulta, né? Que chega ali falando trick or treat. Não combina, né? E a Rochelle fala, well, where are your kids? Né? Bom, aonde tá os seus filhos? Your kids. Lembrando que kids é tanto crianças quanto filhos. Assim como child. Child seria a palavra, né, mais oficial, digamos assim. Kids é mais informal. Então, child, criança ou filho. Children, crianças ou filhos. Então, vamos supor, meus filhos estão adultos, eu posso falar my children, meus filhos. Então, ela fala, oh, they're outside. They're, ou they are, ficou, eles estão, they're outside. Eles estão lá fora, outside. E ela completa, just give me, opa, digitei errado aqui também. Just give me, a letra G, né? Só me dá o candy, né? Me dá o doce, and I'll give it to him. E eu vou dar it, né? Vou dá-lo, vou dar ele, né? O doce, pra eles, to them, é o them, com T-H-E-M, só que muita gente fala desse jeito emendado, né, to them, omitindo um pedaço da palavra, né, to them é o mesmo que to them. Trick or treat. Well, where are your kids? Oh, they're outside. Just give me the candy and I'll give it to them. Vou fazer então agora a chamada. Quem chegou até aqui, escreva presente nos comentários, comenta o que você achou também. E se você realmente gosta dessas aulas com Everybody Hates Chris, eu te convido a entrar pro meu treinamento, onde tem aulas com Everybody Hates Chris desde o primeiro episódio em sequência. Você pode assistir aulas já tendo a experiência de acompanhar a sequência dos episódios. Beleza? Muito obrigado mais uma vez por chegar até aqui e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.